Meus queridos, vamos abrir então a palavra do Senhor em Mateus 16. Capítulo 16, versos 13 a 20. A palavra de Deus nos diz, irmãos: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, nós acabamos então de ser lembrados aqui da nossa assembleia que nós teremos daqui a 2 semanas para a escolha de oficiais em nossa igreja, e também temos falado para a igreja do momento oportuno de recepção de novos membros na nossa família IPN. Por isso, eu gostaria de hoje, nessa mensagem, recordar com irmãos, reforçar com os irmãos a respeito da nossa identidade como igreja presbiteriana, especialmente no que diz respeito à nossa liderança. Por que nós somos como presbiterianos? Por que nós escolhemos nossa liderança como escolhemos? Porque nós exercemos a liderança da igreja como nós exercemos. Eu acredito então, meus irmãos, que para os veteranos vai ser uma boa oportunidade, aqueles que são membros da igreja há mais tempo, uma boa oportunidade para reforçar suas convicções ou até corrigir alguns equívocos de pensamento, e de uma maneira especial para aqueles que são novos na igreja, que estão há menos tempo na igreja ou que estão chegando na igreja, para que possam se ambientar com a nossa forma peculiar e bíblica de nós conduzirmos a vida de nossa igreja. Nós não somos uma igreja episcopal, não temos bispos na igreja, não temos uma pessoa que em algumas igrejas, inclusive familiares, que seria como que, vou usar uma expressão perigosa aqui, o dono da igreja, nós não somos uma igreja congregacional, como os nossos queridos irmãos aqui do lado são, onde todas as decisões são tomadas pela Assembleia da Igreja. A Assembleia da Igreja tem um papel importante no governo presbiteriano, mas ele tem a sua esfera de ação, e o Conselho tem uma outra esfera de ação delegada pela Assembleia. Então nós queremos trazer um pouco dessa recordação e lembrança da nossa identidade presbiteriana, do nosso modelo de governo, que é conciliar um governo por meio de presbíteros, portanto um governo representativo, como é o nosso governo. E nessa mensagem, o que nós vamos procurar reforçar aqui com os irmãos, o ensino bíblico de que o Senhor Jesus reina sobre a sua igreja. Não me refiro apenas à igreja nacional, mas à sua igreja em todos os cantos desse nosso mundo. Cristo reina sobre a sua igreja, e esse reinado de Cristo na igreja é a base para a missão dos nossos oficiais. Os oficiais da igreja, os líderes da igreja, atuam com base nesse princípio de que Cristo está reinando sobre a sua igreja. Na eleição passada eu preguei uma mensagem sobre esta passagem. Hoje eu vou ser muito breve
na exposição do texto bíblico e quero me deter mais nas aplicações. Geralmente a aplicação fica para o final da mensagem, a gente já está ali com o tempo mordendo o nosso calcanhar e a gente às vezes sacrifica um pouco as aplicações. Hoje eu quero me deter mais nelas. Mas antes disso, vamos olhar para o texto, porque não há aplicação sem interpretação correta da Escritura. Jesus reina na sua igreja por meio da sua palavra, utilizando e usando os seus oficiais. Nós temos aqui a confissão de Pedro, nesse texto que é um texto importantíssimo na história da igreja cristã, quando Jesus pergunta o que as pessoas na rádio corredor lá da Palestina estavam dizendo sobre ele, e alguns então dizem, olha, estão falando que você é um profeta, que você é João Batista e tantos outros, e Jesus pergunta, mas e vocês, meus discípulos? Qual é a conclusão que vocês estão chegando a respeito da minha pessoa? E Pedro então faz essa declaração fundamental da fé cristã: tu és o Cristo. Cristo é a palavra para ungido, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece tanto a divindade de Jesus, quanto ele reconhece também o papel de Jesus, a missão de Jesus de ter vindo ao mundo para nos reconciliar com o Pai, e entregar a sua vida por cada um de nós. Então, num primeiro momento nesse texto, nós temos a autoridade de Jesus, a sua autoridade divina estabelecida. Em segundo lugar, o texto bíblico. No texto bíblico, meus irmãos, nós temos, na fala de Jesus, ele dizendo também da sua autoridade sobre a igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Ele, então, deixa claro que a igreja não tem donos, que o único que é senhor da igreja é o Senhor Jesus, e ele se compromete a cuidar da gente, a fazer a sua igreja avançar e cumprir os propósitos de Deus ao longo da história, até o fim, até que ele volte. Ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É importante lembrar que a gente não usa a porta para atacar, a gente usa a porta para defender. E ele está dizendo então que o inferno, nem o diabo poderá deter o avanço da igreja. É a igreja que está avançando sobre o mundo e não o mundo avançando e a igreja acuada num canto, embora às vezes a aparência seja essa, mas a igreja, nós podemos afirmar com o apóstolo Paulo, que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. A vitória pode não ser aparente e a vitória final ainda temos que aguardar, mas ela é certa de acordo com essa palavra do Senhor de que Ele vai edificar a sua igreja. E no verso 19, então, deste capítulo 16, nós chegamos a um ponto crítico da passagem, muito importante, para nós entendermos o papel da liderança na igreja cristã que Jesus está edificando. Ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, essa semana eu passei um pouco gripado, então estou no rescaldo da gripe, os irmãos vão suportando aí, por favor. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que o rei, este que reina sobre a igreja, que é Cristo, ele não está ausente da sua igreja. Ele não fundou a sua igreja, voltou para os céus, agora se virem aí, cuidem das coisas, achem uma maneira de vocês trabalharem juntos, achem uma maneira de cumprir a missão, vocês decidem como querem fazer. Não, Jesus foi muito específico em definir uma liderança para a sua igreja, e depois ele vai usar principalmente o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, nas suas cartas, para dizer como a igreja deve funcionar. E nós aprendemos, meus queridos, na Escritura Sagrada, que a igreja é governada pela Bíblia. A igreja é governada pela Bíblia. Isso é um ponto muito importante, irmãos. Isso aqui é a cara da reforma protestante. A igreja não era governada pela Bíblia. A igreja era governada pelo magistério da igreja, pelos líderes, aquilo que os líderes dissessem, aquilo que o clero ensinasse era lei, era dogma. E mesmo que a Bíblia dissesse o contrário, o que valia, a palavra final, eram os dogmas da igreja.
Com a Reforma Protestante, essa subversão da maneira, do modus operandi como a igreja deve ser e viver foi revertida, e a igreja então voltou ao princípio de que nós somos como indivíduos e a igreja é como comunidade governada pela palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Cristo reina por meio da palavra, usando os seus líderes, em especial os oficiais da igreja. É Jesus quem confere essa autoridade, e é o que nós estamos lendo aqui quando é dito sobre a chave do reino dos céus. Eu explico isso mais adiante um pouco, mas Jesus então ele confere a sua autoridade, o seu poder, para que a liderança da igreja exerça esse ministério. Os líderes são então divinamente chamados por Deus, capacitados por Deus, escolhidos pela comunidade, como a gente vê lá em Atos 6, a escolha dos diáconos, como a gente vê nas cartas paulinas, a orientação para a escolha e eleição de presbíteros. E por isso, meus irmãos, nós temos um conceito de autoridade e poder que é diferente do mundo. Jesus deixou isso claro quando ele falou, olha, os governantes no mundo, eles exercem autoridades sobre vocês, e a grandeza deles é definida pela quantidade de pessoas que os servem. Mas no reino de Deus é diferente. A nobreza, a grandeza de um líder é medida pela quantidade de pessoas que ele está disposto a servir. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. É o ensino da palavra do Senhor. E além disso, no povo de Deus, no reino de Deus, o poder não emana do povo. Esse é um conceito democrático, mas esse não é o conceito da igreja. Na igreja, o poder emana de Deus. E aqueles que Deus escolhe para serem líderes na sua igreja vão prestar contas a Deus. E eles devem conduzir a sua liderança pela palavra de Deus. Eles serão avaliados, serão conduzidos à liderança, reconduzidos ou não à liderança, por sua fidelidade à palavra de Deus, a quem os líderes então prestam contas na administração do reino de Deus. Um irmão nosso do século passado, chamado pastor calvinista holandês, chamado Gerhardus Voss, ele foi professor em Princeton, um poliglota, falava 7 idiomas, é considerado o pai da teologia bíblica reformada. Gerhardus Voss, ele disse que o que a liderança da igreja faz na administração do reino, aqui embaixo, será reconhecido nos céus. E isso ele disse, tentando nos ajudar a compreender quais chaves do reino dos céus são essas. O que é isso de ligar na terra e será ligado nos céus, desligar na terra e será desligado nos céus. O que ele estava procurando então deixar claro é que no exercício da liderança da igreja, ao administrar a igreja, essa liderança toma decisões, toma medidas aqui na terra, no meio da comunidade, e isso tem então respaldo dos céus, se essa liderança estiver se conduzindo pela autoridade da palavra de Deus, nunca fora da palavra de Deus. Por isso, quando um membro é admitido em nossa igreja, nós deixamos claro no compromisso que ele faz aqui, na sua pública profissão de fé, que ele será submisso às autoridades da igreja, ele irá apoiar as autoridades da igreja, enquanto elas forem fiéis à Bíblia Sagrada. A Bíblia é a autoridade maior na igreja. E que administração do reino é essa que Gerhardus Voss dizia no passado? Nessa administração, o que faz a liderança da igreja? Os irmãos têm essa experiência, estando aqui conosco já há tanto tempo, mas é bom a gente lembrar. A liderança da igreja, especialmente me referindo agora aos presbíteros da igreja, sejam eles docentes ou regentes, pastores ou presbíteros propriamente dito, eles são responsáveis pelo pastoreio do rebanho, pelo ensino da palavra de Deus, pela correção de desvios no ensino da palavra de Deus, pela boa ordem, pela boa administração da igreja, pela disciplina da igreja, ser admitido na igreja ou ser demitido da igreja. Isso pode acontecer em casos extremos. São atribuições que o conselho da igreja
tem de acordo com a palavra de Deus. E apoiado pela junta diaconal, a obra da beneficência também é realizada pelos oficiais da nossa igreja. Cristo reina por meio da liderança constituída por seus oficiais. Os diáconos, em Atos 6, foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, que foram encarregados do serviço diaconal, enquanto os apóstolos puderam então se dedicar à palavra e à oração, e ao ministério da palavra. E ali os apóstolos então impuseram as mãos e assim ordenaram os diáconos daquela época. Quanto aos presbíteros, nós vamos encontrar na carta de Tito, por exemplo, no primeiro capítulo, os versos 5 a 9, a instrução do apóstolo Paulo para Tito: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele vai dizer como deve funcionar, como deve ser o caráter de um presbítero. É importante que a gente saiba também, meus irmãos, que os apóstolos foram um ofício extraordinário e temporário na vida da igreja. Nós não temos mais apóstolos. Apóstolos foram aqueles que Cristo escolheu e que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo. Esse é considerado na Igreja Reformada um ofício extraordinário, temporário. E os próprios apóstolos fizeram a transição para um ofício permanente, ordinário ou regular, que é o ofício dos presbíteros, como nós vemos aqui um apóstolo Paulo orientando a escolha de presbíteros a Tito, um pastor naquela época. Meu professor Guy Waters, que é professor no Reformed Theological Seminary, ele diz que o governo da igreja, num livro excelente sobre como Cristo governa a sua igreja, o governo da igreja é um dom de Jesus, ressurreto e reinante à sua igreja. E o governo da igreja lembra-nos perpetuamente que Jesus está no trono, reinando sobre todas as coisas para o bem da sua igreja. Quando vocês veem os nossos oficiais, hoje à noite nós vamos ter aqui cerca de 20 homens aqui à frente, servindo a ceia do Senhor, essa manifestação visível diante dos olhos dos irmãos, é a manifestação de que Cristo está reinando. Ele está reinando no trono através desta sua liderança, que Deus usa os irmãos para que sejam escolhidos entre nós. E por que essa metáfora das chaves? Nós temos 2 metáforas na Bíblia para falar da delegação de governo e de autoridade da parte de Deus. Deus dá autoridade aos governantes civis e Deus dá autoridade aos líderes eclesiásticos. No caso dos governantes civis, a metáfora é da espada. Lá em Romanos 7, nós temos essa metáfora de que aqueles que fazem o bem não precisam temer a espada que está nas mãos da autoridade civil. E se fizerem o mal, devem temer, porque ela está ali para haver a punição do mal. Nossa sociedade seria um caos se não houvesse esse poder nas mãos das autoridades civis para coibir o mal que há no coração do ser humano e que tanto prejuízo traz para a nossa sociedade. Mas no caso da igreja, a metáfora não é da espada. Os oficiais não exercem esse poder com uma espada para punir os irmãos, mas com as chaves, para edificar a igreja. E a ideia que Gerhardus Voss nos lembra aqui a respeito das chaves, não é a chave do porteiro da casa, que cuida para entrar, para fechar a porta, para as pessoas entrarem ou saírem, mas é a chave que o administrador da casa tem, de todos os cômodos e de todas as áreas, inclusive da despensa da casa, para que todos ali tenham aquilo que é necessário. Portanto, é a chave do administrador dos negócios da casa, de um modo geral. Essa é a revisão que eu queria fazer com os irmãos, breve, sobre o princípio espiritual de que Cristo está reinando no seu trono e está presente como rei na sua igreja, por meio dos seus líderes, dos seus oficiais, que governam a igreja submissos à palavra de Deus. Então agora nós vamos para as aplicações. Antes dela eu quero fazer 3 perguntas para os irmãos. Você crê que Cristo reina sobre a igreja? Sim, irmãos, amém?
Você crê que Cristo reina com a autoridade da sua palavra? Sim, irmãos. Agora é a pergunta mais difícil. Então você crê também que Cristo reina por meio dos oficiais da sua igreja? Porque isso vai fazer toda a diferença na maneira como nós lidamos com a igreja, como nós lidamos com os oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos e até com as demais lideranças que não são oficiais da igreja, dos ministérios, das sociedades internas. A maneira como nós vamos olhar para a igreja muda, se nós tivermos essa convicção nos nossos corações. Vamos então às aplicações. A primeira dela tem a ver, meus irmãos, com o engajamento dos crentes, dos membros da igreja, na liderança da igreja. O que saber que Cristo governa a sua igreja, por meio de servos escolhidos, resulta ou deveria resultar em termos de engajamento no ministério da igreja, nas lideranças da igreja. Meus irmãos, uma boa liderança, seja no nível do conselho, da junta diaconal, das sociedades, dos ministérios, dos coros da igreja, uma boa liderança aponta para a presença do Rei na nossa igreja. Por isso, meus queridos, participar deste ministério da liderança deve ser algo feito com muito temor e tremor no coração de cada um dos líderes da igreja, porque se nós liderarmos mal, se nós liderarmos movidos pelos nossos egos, pelas nossas vaidades, nós vamos estar desonrando o ministério de liderança da igreja e contribuindo negativamente para que a presença de Cristo seja obscurecida aqui em nosso meio. Agora, por outro lado, se nós devemos exercer esse ministério com temor e tremor, nós devemos desejar exercer esse ministério. Veja que privilégio poder participar do governo de Cristo na Igreja Presbiteriana Nacional, exercendo algumas das lideranças e em especial exercendo a liderança no conselho da igreja. É o que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo na primeira carta, no capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Igrejas episcopais olham para essa passagem e dizem, está vendo? Bispo é uma coisa que está na Bíblia, só que a Bíblia ela usa de maneira intercambiável expressões como bispo, como pastor, como presbítero, que são expressões da mesma pessoa, do mesmo ofício, mas mostrando enfoques diferentes. A palavra episcopos é a palavra de alguém que olha por cima, que supervisiona o rebanho. O pastor é aquele que está do lado, cuidando do rebanho. O mestre é aquele que está ensinando a palavra. Mas são todas referências ao mesmo ofício do presbítero. O apóstolo Paulo também diz, de Deus somos cooperadores. Portanto, é um privilégio, meus queridos, participar da liderança da igreja, uma vez que uma boa liderança está refletindo a presença de Cristo na igreja. Homens, uma palavra para vocês. Como você vê a questão do presbiterato e do diaconato na igreja? Como uma bomba a ser evitada, como um trabalho maçante a passar longe dele, ou seus olhos brilham quando se trata dos presbíteros, pastores, presbíteros e diáconos da igreja? Todos os homens da igreja, mesmo aqueles que não são chamados para isso, deveriam olhar para o ministério, para o ofício dos líderes da igreja de uma maneira diferente, de acordo com a Bíblia. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É uma obra excelente. Isso deveria fazer diferença no nosso conceito a respeito da liderança e até mesmo considerarmos, nos prepararmos para fazer parte dos oficiais da nossa igreja, se não agora, em algum outro momento, mas almejar isso, se preparar para isso e no mínimo procurar viver no padrão de vida cristã que um oficial da igreja deve ter. Uma segunda aplicação que eu quero fazer, meus irmãos, é quanto uma imunização necessária no exercício da liderança, a imunização da síndrome conhecida como síndrome de Diótrefes. Como que o reconhecimento do governo de Cristo na igreja deveria afetar ou coibir as disputas de egos nas igrejas? Por causa dessa disputa de egos, quantos problemas não são criados na vida do povo de Deus?
Mas se nós sabemos e entendemos que a liderança é o governo de Cristo, portanto não se trata de nós, não se trata do prestígio pessoal, do status pessoal, não é um cargo para você poder ostentar, eu sou um oficial da igreja. Nunca foi sobre nós, a festa é para Jesus, o reino é de Jesus. Nós devemos ter uma atitude parecida com a de João Batista, que quando Jesus aparece, ele diz: este é de quem eu disse o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, ele é superior a mim, está lá na NVI, porquanto já existia antes de mim. E depois João vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Existe um personagem na terceira carta de João chamado Diótrefes, e ele é um símbolo dessa síndrome. E ali está escrito, ao contrário da atitude de João Batista, quando João diz na terceira carta, no capítulo 1, verso 9, eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhidas. Diótrefes tinha um ídolo no coração dele. Se ele fizesse a nossa classe de aconselhamento bíblico aqui na igreja, ele ia saber lidar melhor com esse seu ídolo no coração. O ídolo no coração dele era o poder, o prestígio, o reconhecimento dos homens. Ele dependia disso para ele se sentir valorizado, reconhecido, e, portanto, quem atravessasse o caminho dele, que fosse mais importante que ele, como ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, como João, o apóstolo, ele então não dava acolhida, ele não apoiava a liderança daqueles apóstolos do Senhor, algo assim, absurdo. Ele se sentia dono e não servo do povo de Deus no exercício da sua liderança. A NVI diz que Diótrefes gosta muito de ser o mais importante. E creio que todos nós aqui temos que lidar em um momento ou outro, num ambiente ou outro, com essa luta no nosso coração. Temos que aprender com João Batista, a primazia é do rei. E no exercício da liderança nós devemos diminuir cada vez mais, meus irmãos. O protagonismo é de Cristo, nós todos somos peões, cooperadores. Quem está fazendo a obra, quem está edificando a igreja é o Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando qual deve ter sido o destino de Diótrefes. Ele desaparece na Bíblia, ninguém fala mais dele. Ele que gostava tanto de ser o mais importante, entrou para a história como um ilustre desconhecido. E eu fico imaginando como que o Senhor da igreja deve ter lidado com ele na sua vaidade pessoal. Uma outra aplicação, meus irmãos, tem a ver com a boa atitude dos liderados em relação aos oficiais. Se a liderança na igreja de Cristo atua em nome de Cristo, qual deve ser, de acordo com a Bíblia, qual deve ser o reflexo disso, na atitude dos liderados para com as lideranças. Se é fato isso, então, se nós cremos nisso, meus irmãos, que é assim que a igreja é, aquele que se opõe a uma liderança fiel à palavra de Deus, está se opondo a quem? A Cristo. Por isso nós temos que ter muito temor. O líder deve ter temor no exercício da sua autoridade. E os liderados devem ter temor também na maneira como falam, como pensam e como reagem diante das suas lideranças. Há casos excepcionais em que a liderança precisa ser deposta. E há mecanismos na Igreja Presbiteriana do Brasil para isso. Há processos em presbitérios, se tratar de pastor, no próprio conselho, na assembleia, há caminhos para isso, mas uma liderança fiel, nós devemos ter uma atitude diferente da atitude que caracteriza o nosso mundo hoje. Nosso mundo tem uma aversão pós-moderna a qualquer pessoa no exercício de autoridade, seja em casa, na escola, no trabalho, nas forças armadas, e na igreja também não é diferente. É o que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito da época, é esse. Mas a palavra de Deus nos ensina a ter uma boa atitude em relação aos nossos líderes. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, 2. E em Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita
a vós outros. Além de ser um pecado, diante de Deus é algo que faz mal para o próprio crente, que é rebelde, insubmisso à sua liderança. E aqui, meus irmãos, nós vemos então a diferença desse lugar aqui, ser reinado, desta comunidade, ser governada pela pessoa de Jesus. Até a nossa atitude muda, de lá para cá e de cá para lá, dos que lideram e dos que são liderados. O espírito é outro. O espírito é de serviço da liderança e o espírito é de amor e de submissão por parte dos liderados. E por fim, meus irmãos, uma última aplicação. Nós temos falado que este ano é o ano da esperança. Todo ano é ano da esperança, da volta de Cristo. Mas esse é um ano para a gente pensar, estudar, refletir, reforçar esse princípio no nosso coração. E, meus queridos, o que a liderança tem a ver com a volta de Jesus, com a vinda do seu reino? Eu termino com isso. Você é do tipo de crente que deseja mesmo a volta para Cristo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já esse ano deu uma olhadinha para as nuvens e falou, ainda não foi hoje? Alguém já deu uma olhada para as nuvens? Porque eu tenho falado para você, estou vendo a gente ali que olhou mais alguém, levanta a mão, quero ver. Tem mais gente. Que coisa boa, vamos fazer isso, gente. É um bom exercício para a gente lembrar que isso aqui não é tudo o que existe. Esse lugar e esse tempo não é um tempo que vai ser sempre assim. De vez em quando, olha para as nuvens, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, certamente, amém. Apocalipse capítulo 1, 5. E o que a liderança tem a ver com a volta de Jesus e com o reino de Deus? O reino não chegou ainda. Se você olhar agora, Jesus não está naquela nuvem ali. Não veio, ainda não. Mas se você quer saber como será no reino de Cristo na eternidade, olhe para a sua igreja, olhe para dentro. Para de olhar um pouquinho lá para cima e olhe para cá. O que você vê acontecendo aqui de maneira imperfeita ainda, num processo gradativo de aprendizado, é o que você vai ver lá na eternidade. Deixa eu te dar um exemplo. Você vê nessa igreja zelo com a palavra e com a verdade? Pois lá no reino de Deus, a verdade vai reinar, não vai ter narrativas, não vai ter lá falsos ensinos, enganos teológicos, doutrinários. Se você vê nessa igreja, deste púlpito, nas escolas dominicais, o zelo pela verdade, isso é um sinal de como vai ser lá no céu. Você tem visto aqui nessa igreja uma preocupação de cuidado com as ovelhas? De cuidar uns dos outros? Não estou falando de um cuidado perfeito, que nunca tem falhas, mas há essa intenção, há essa preocupação. Quando morre alguém, as pessoas chegam e abraçam a família, como aconteceu ontem aqui em nossa igreja. É uma amostra imperfeita, que estamos caminhando e sendo aperfeiçoados no amor que lá vai ser perfeito, no reino de Deus. Você tem visto aqui, nesta igreja, decisões da liderança que são sábias, que fala, poxa, eles decidiram certo, eles decidiram com zelo, não foi uma decisão irresponsável, né? Pois a sabedoria do reino de Deus, que nós vamos nos deleitar nela lá na eternidade, ela já está presente aqui entre nós também. Você tem visto na vida de líderes dessa igreja, uma vida irrepreensível, não que nós nunca erremos, mas quando erra, a humildade, ao desejo, a consciência que precisamos ser iguais a Cristo, estamos trabalhando nisso. Você vê essa busca pela santidade na vida dos seus líderes, pois é esta santidade que os líderes procuram viver, para incentivar a igreja a viver também em santidade, é a que nós veremos lá no reino de Deus. Portanto, meus queridos, o reino de Deus está crescendo gradualmente aqui entre nós. Não é assim com você também? Você não está sendo aperfeiçoado individualmente, progressivamente? Pois a comunidade também está, a liderança também está sendo. Que nós sejamos como igreja, então, meus queridos, os primeiros a demonstrar uma mostra de como será o reino de Deus que está vindo com Jesus nas nuvens muito em breve. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. Vamos ficar em pé, vamos orar.